Está começando mais uma edição do nosso Educa Floripa. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso programa. Hoje nós vamos trazer de volta o quadro Ser Professor. Conversamos com a professora Lidiane Pereira Evangelista, lá do NEIM Doutora Zilda Arnes Newman. Na matéria especial, o assunto é Projeto Antirracismo, que a gente gravou lá na Escola Básica Municipal Beatriz de Souza Brito. E no nosso momento de reflexão, o papo é sobre focar na solução. E como sempre, nós temos um convidado, ou melhor, uma convidada hoje com a gente. Seja bem-vinda, Valesca Regina Becker Coelho de Franceschi. É isso, Franceschi? Acertei? Isso, sim, acertou. Ai, uma alegria estar participando desse programa. Muito obrigada pelo convite. Imagina, nós aqui somos gratos pela sua presença aqui. Bom, Valesca, hoje é dia 25 de agosto e é o dia que a gente comemora o Dia Nacional da Educação Infantil. Essa etapa é considerada fundamental para o desenvolvimento da personalidade e da autonomia das crianças. E já que estamos falando de educação infantil, no quadro Ser Professor de hoje, a gente ouve um relato da Lidiane Pereira Evangelista, que é lá do NEIM Doutora Zilda Arnes Newman. Para ela, ser professor, principalmente nos primeiros anos do ensino infantil, é ser a extensão da família. É incentivar as crianças a dar os primeiros passos, falar as primeiras palavras e começar a reconhecer o mundo. Vamos conferir. Na educação infantil eu atuo desde 2014. Antes eu atuei na educação no ensino fundamental durante 3 anos. E na educação infantil desde 2014 já na rede municipal, efetiva na rede municipal. E o que mais me motiva é transformar a educação, A educação veio para transformar, necessita ser transformada diariamente. Há uma necessidade muito grande de profissionais, com essa motivação de transformar o mundo, fazer com que as crianças se motivem cada vez mais a estarem na educação, Nós somos a extensão da família, então é muito importante de a gente atuar com esse pensamento, De cada vez mais as crianças participarem ativamente desse processo e do quão é importante o nosso estar na educação infantil, De transformar esse mundo, essas crianças que não é à toa que a educação infantil é a primeira etapa da educação básica, É aqui que elas iniciam a construção desse mundo da educação, é aqui que elas dão os primeiros passos, que acontecem as primeiras experiências, as primeiras vivências. E é aqui que elas vão se conhecendo a si, ao outro, interagindo através das brincadeiras, da ludicidade, das experiências. É uma afetividade muito grande, As crianças nos demonstram a todo instante, assim, o quanto esse vínculo é tão importante, o quanto elas se colocam dependentes e independentes ao mesmo tempo, o quanto elas precisam da nossa atuação aqui, do quanto que nós fazemos a diferença no dia a dia da vida deles, de entrar, de chegar, do sorriso, das primeiras palavras. Eu trabalho muito, eu atuo muito com o grupo dos bebês, então os primeiros balbucios, os primeiros passos, os primeiros apontamentos. Então, cada forma de expressão deles para a gente é muito importante. Então, cada balbucio, cada palavra, cada gesto, tudo é muito importante, assim. Eu acho que todos os olhares, da forma com que nós olhamos essas crianças, a forma com que nós escutamos, das diversas formas que eles têm de nos expressar, Eu acho que tudo isso é muito importante, assim. Eu acho que essa é a principal função da docência, De escutar todas as diversas formas que eles têm para se expressar, E tentar, através dessas formas deles se expressarem, de nós estarmos junto com eles, atuando e transformando e alimentando esse dia a dia deles. Esse foi o nosso quadro Ser Professor. Voltando aqui com a nossa convidada de hoje, Valesca, você começou a sua carreira na educação no ensino infantil,
Exatamente. E eu trabalhei bastante tempo na Rede Municipal de Educação como professora substituta e uma das nossas ONGs conveniadas. E a partir daí, com a graduação, fiz o concurso, me efetivei daí em 98 como professora de artes e tenho, assim, construído, né, uma carreira dentro da Secretaria Municipal de Educação, dentro da rede municipal, em diferentes funções. Então, não somente na docência, mas como no assessoramento pedagógico, em direção de artes. Você começou bem cedo, né? 17 bem anos, cedo, é isso? 17 anos. Paixão começou lá atrás, já Foi. na adolescência. E eu acho tão incrível estar hoje conversando contigo, porque realmente é a base. E no nosso trabalho no Departamento de Bibliotecas, nós pensamos assim na leitura desde os bebês. Muito Então, bem. Bom, você é chefe, né, do departamento, como eu falei aqui na abertura do programa, de bibliotecas escolares e comunitárias. A gente vai voltar nesse assunto daqui a pouquinho. Mas, atualmente, você também é presidente do Conselho de Políticas Culturais de Florianópolis. O que são essas políticas culturais? Como é que se insere no dia a dia da educação em Florianópolis? Bom, estar no conselho já é uma representatividade da Secretaria de Educação. Eu estou como representante e fui eleita no início do ano como presidente, né? É a primeira vez que nós temos alguém na presidência que vem numa indicação governamental, exatamente por se entender que essa articulação da educação com a construção da cultura da cidade é importantíssima. E aí, quando nós pensamos, né, nos projetos que nós desenvolvemos desde lá do berçário com todas as crianças, pensando na questão do acesso às linguagens artísticas, pensando que a cultura da cidade tem que ser mesmo elaborada para todos e que todos os munícipes, independente da faixa etária, têm direito a participarem desse processo de construção cultural, aí se dá o diálogo. Então, tem sido importantíssimo. Nós estamos novamente na discussão do nosso Plano Municipal de Cultura, né? O ano que vem vamos chamar uma conferência para, junto com gestores, pensarmos em diferentes articulações. Viemos aí de uma pandemia, foi muito difícil para os artistas, mas nós temos trabalhos diferenciados na nossa cidade. Então, assim, não somente por ser uma capital do estado, mas também por ser uma referência nacional em projetos que trabalham não somente na criação artística, mas também na formação artística, em produção, estar levando nas unidades educativas, estar levando em diferentes espaços, sempre nessa mediação nas linguagens teatro, dança, música, artes visuais e outras setoriais que nós temos, né, na questão da educação e da cultura para todos. 2023 promete, então. 2023 promete. Bom, vamos voltar aqui no assunto biblioteca. Hoje você chefia o Departamento de Bibliotecas Escolares e Comunitárias. Eu adoro biblioteca, eu acho um local assim, né, além de ser aquela coisa do teu silêncio, da paz, ainda, né, ser cercado de vários livros e o conhecimento, acho muito bacana e importante. E a gente sabe que a leitura, ela é importante para o crescimento do aluno, não só quanto aluno, mas também como pessoa, né? Qual é a diferença, né, entre biblioteca escolar, biblioteca comunitária? Como é que se insere dentro das comunidades? Como é que funciona, né? E nós também temos uma rede de bibliotecários, né? Que eu acho muito bacana essa ideia. Como é que funciona isso tudo? Então, na Rede Municipal de Educação, todas as nossas unidades educativas do ensino fundamental possuem uma biblioteca. E nas nossas bibliotecas nós temos um profissional que tem a formação específica, contratação assim, para todas as unidades. Né? Em outras gestões, no início nós tínhamos somente para as maiores, mas agora é em todas as unidades. Então, inclusive lá, a Costa da Lagoa, por exemplo, nós temos bibliotecário em todas, né? Qualquer canto da cidade. E a nossa pretensão é que ela realmente, essa biblioteca escolar, ela possa se estender a todo assim, o contexto ali educacional. Ou seja, os pais participem, né? Os vizinhos, que as pessoas tenham acesso àquela literatura que nós temos dentro da unidade educativa. Então, é que esses portões se abram e que a comunidade participe. Nós já temos muitas ações, cafés literários, trabalho com jornadas, né? Que os bibliotecários, eles organizam, fomentam dentro da unidade para que se expanda. Então, essa ideia, né, apesar de que nós temos bibliotecas, por exemplo, a nossa Biblioteca Municipal Barreiros Filho, é uma biblioteca que também tem essa questão, né, de ser pública, de ser comunitária, mas dentro da biblioteca nós temos o ensino de EJA. Então, ela funciona também com a questão educacional.
É né? um multi-espaço ali. Um multi-espaço. E é uma parceria. A Biblioteca Barreiros Filho tem acontecido agora as suas ações em parceria à Secretaria do Continente, que é responsável pela biblioteca, mas a Secretaria de Educação por essas ações pedagógicas e por estar lá inserido. Na verdade, o nosso entendimento é que essa leitura seja realmente acessível cada vez mais para as pessoas, que hoje não são todos os nossos pontos, né, na nossa cidade que possuem centros culturais ou bibliotecas. Então, a escola ela faz também esse papel. Esse papel junto à comunidade, né? Valesca, você está fazendo um doutorado, né? Qual que é a tese do seu doutorado? Então, a tese é Literatura de Temática Africana e Afro-Brasileira e o Ensino das Artes. Bacana. A articulação entre literatura e artes. Nós preparamos uma matéria muito bacana aqui. Uma escola da rede municipal de ensino aqui de Florianópolis desenvolveu um projeto antirracismo. Uma ação que nasceu da necessidade de refletir sobre as múltiplas expressões de racismo dentro e fora da escola e que ganhou impulso a partir da matriz curricular para a educação das relações étnico-raciais. O projeto é prova de que, por meio de ações práticas e da participação da comunidade escolar, é possível estimular a igualdade e o respeito às diferenças. Trabalhar a valorização da identidade dos diferentes povos que formam nosso país, desconstruir a visão eurocêntrica, enfrentar o racismo estrutural. O que foi pintado aqui na quadra de esportes da Escola Básica Municipal Beatriz de Souza Brito foi um dos primeiros passos de um projeto muito mais amplo antirracismo. A arte do hip hop ajuda no resgate da autoestima e na valorização da identidade negra. Ela é uma das ações do projeto Ubuntu, Eu Sou Porque Nós Somos, um movimento que ganhou participação de toda a escola, direção, coordenação pedagógica, corpo docente, discente, funcionários e estudantes. Uma educação cidadã que constrói a base para o respeito às diferenças e para a superação do racismo e de todas as formas de discriminação, mas que para isso desconstrói padrões, questiona e faz os próprios professores estudarem e repensarem suas práticas. É um projeto que envolve a escola inteira, né? É um projeto chamado Projeto Ubuntu, e aí a gente montou um grupo de estudos, porque a gente acredita que a gente tem que repensar as nossas ações em sala de aula, repensar a nossa prática. Então, se a gente entende, né, que a escola, que o racismo, ele é estrutural, então ele também é um processo histórico e a gente só consegue transformar aquilo que a gente conhece. Então, a gente montou esse grupo de estudo com os professores e os funcionários da escola. Então, a gente se encontra uma vez por mês, a gente faz algumas leituras, faz discussões. A gente começou discutindo, estudando o que é branquitude, depois o que é racismo estrutural. A gente trabalha todos esses conceitos, por exemplo, branquitude a partir das leituras críticas, né, da branquitude. A gente começou a estudar também o livro do Silvio Almeida, o que é racismo estrutural. E a gente se faz esse encontro, depois a gente também, cada professor na sua área, começa a repensar as suas ações em sala de aula, repensar o próprio currículo, né? Que esse agora é a nossa próxima demanda, né? Repensar o currículo. A gente tem uma formação muito eurocêntrica, então como é que a gente repensa isso, esses conteúdos em sala de aula? Acho que é por aí, assim. Discutir essas questões passa também pela nossa formação, né? Pela formação dos professores. Então, quando a gente começa a estudar e a gente começa a evitar entender o racismo naquela perspectiva só da moral, né? E dos bons costumes, e a gente começa a entender que ele é uma questão mais estrutural, né? E quais são esses fundamentos? A sociedade está fundamentada em quais questões? E quando você começa a entender esse processo, aí a gente começa a se repensar, né? Se repensar como cidadão. E aí a tua prática,
ela tem uma ação mais positiva em sala de aula. A gente estudou o que é branquitude nessa perspectiva, né, dos textos, o que é branquitude numa perspectiva mais crítica. A gente está estudando racismo estrutural, a gente está estudando o que é uma educação antirracista e agora a gente vai começar a estudar um pouco sobre o Pacto da Branquitude, né, entender o que é isso. E eu penso que tudo que a gente estuda, né, tudo que o grupo estuda, depois a gente repensa a nossa prática e tenta mudar, né, as nossas ações em sala de aula. E aí tem um outro momento que é muito rico, a gente apresenta para os colegas as nossas ações. Então, alguns professores, por exemplo, trabalharam com literatura africana, como é que eles trabalharam isso em sala de aula? Então, eles apresentam para a gente a sua sequência de aula. E aí a gente vai conversando, vai tendo ideia também para trabalhar na área de ciências, né? Para trabalhar na aula de inglês, de história, a gente vai trocando essas experiências. Eu acho que esse é um momento muito rico, né, dos nossos encontros. A gente só consegue pensar numa educação antirracista se a gente estudar, né? Então, quando a gente fala de racismo estrutural, não adianta a gente ficar levantando uma hashtag ou só com aquelas bandeiras de rede social. A gente tem que estudar, entender do que se trata. Isso também é uma ação, né, antirracista. Quando você estuda, eu penso que foi esse o caminho que a gente adotou aqui na escola, de estar nessa primeira fase, os professores estudando, entendendo o que é esse processo, convidando, né, um momento assim que a gente não é uma determinação, ninguém é obrigado a fazer isso, é um convite. E outra coisa que é bacana também no nosso grupo é que os funcionários terceirizados também estão participando. E no nosso próximo momento, a gente vai começar a convidar os estudantes também para participar do grupo de estudo. Muitas ações já nasceram, oficinas de bonecas, oficinas de turbantes e tantos outros trabalhos que comprovam que o espaço escolar é um ambiente privilegiado para promover transformações que estimulem a igualdade e respeito às diferenças. Essa foi a nossa matéria especial com o quadro Antirracismo, feito lá na Escola Básica Beatriz de Souza Brito. De volta aqui com a nossa entrevistada, a Valesca. A gente falava aqui do seu trabalho dentro das bibliotecas comunitárias e você também comanda alguns projetos, né? Sempre com essa pegada, né? Escola, comunidade, comunidade, escola. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a Semana Municipal do Livro Infantil. Então, Semana Municipal do Livro Infantil, que é assim um carro-chefe, né? Ela acontece, foi instituída por lei em 2010, então ela acontece todos os anos no período de 12 a 18 de abril. E ela acontece sendo capitaneada pela Secretaria Municipal de Educação, mais uma articulação com instituições diferentes, né? Instituições privadas, editoras. E a ideia é que nesse período se dê visibilidade a todas as ações literárias que já acontecem na nossa cidade durante todo o ano. Então, não somente dentro das unidades educativas, mas na cidade. É para ampliação e para o fortalecimento do acesso à leitura. Então, nesse momento, assim, nós temos atividades com apresentações teatrais, com composições sonoras de diferentes, né, obras literárias, exposições em artes visuais, uma parceria forte com o SESC também. Acontecem contações de histórias em todas as unidades educativas, além de diferentes espaços. Paralelo à semana? Paralelo, não, durante a semana. A semana é para a cidade. A Secretaria Municipal de Educação, ela fortalece, ela tem ações em todas as unidades educativas e, além disso, faz essa parceria com diferentes instituições para que a cidade respire literatura naquele período. Então, esse acontece. E, a partir daí também, como é para dar visibilidade aos demais projetos, nós temos outros, né? Sim, então temos o Clube de Leitura, a Ciranda Literária, né? Eu gostaria que você falasse aqui desses projetos especiais. Isso. O Clube da Leitura, Gente Catarinense em Foco, ele acontece numa proposição de articulação com os autores catarinenses. Então, aí é bem com foco pedagógico. A gente tem uma parceria com os nossos autores, nós vamos buscando cada vez mais autores catarinenses, e aí faz com que os estudantes conheçam esses autores desde a educação infantil, né, até a educação de jovens e adultos, conheçam esses autores, tenham acesso às obras e que também façam alguma produção numa articulação
tradução com diferentes linguagens que possibilitem um entendimento daquela linguagem que o autor trouxe. Mas é pensando mesmo nas narrativas, em literatura. E aí nós temos encontros presenciais com os autores, tanto com os professores e com os demais mediadores de leitura, os bibliotecários, eles fazem parte desse processo, quanto também nas unidades educativas com os estudantes, e aí às vezes, aberto à comunidade, né? Além disso, daí a gente tem um encontro que é o Ciranda Literária. O Ciranda Literária, ele é um desdobramento do Clube da Leitura, e aí ele não tem uma proposição pedagógica, mas ele tem sim uma motivação do fomento individual. Eu não posso desenvolver o gosto da leitura ou da literatura com alguém se eu não gostar de ler também. Então é um momento que os profissionais da educação, eles têm esse compartilhamento de atividades, de ações literárias, e aí não somente com autores, mas com bibliotecários, com ilustradores, com pessoas que dialogam com a literatura, com críticos literários, com pessoas que gostam de ler. Então, são encontros prazerosos de contribuição mútua naquilo que se gosta. E é aberto à comunidade. Tanto também os encontros com os autores, quando nós fazemos no Centro de Educação Continuada ou na Biblioteca Barreiros Filho, ele é aberto à comunidade. Como é que é essa comunicação com a comunidade? Como é que a comunidade fica sabendo disso? A nossa assessoria de imprensa, ela sempre faz esse convite aberto, e nós temos também sempre colocado no portal educacional todas as ações, né? Então, esses dois momentos, apesar do desdobramento pedagógico do Clube da Leitura, também tem o convite com os autores que é aberto à comunidade para conhecer, e também essa questão do Ciranda, que é esse compartilhar. E aí nós temos outros projetos. São vários projetos. Mais dois, assim, pelo menos, né? Que é a Biblioteca para Ler, Ver e Ouvir. Olha, que legal. Eu tinha anotado aqui para te perguntar sobre isso. Como é que funciona essa Biblioteca para Ler, Ver e Ouvir? Porque nós pensamos que a biblioteca, ela pode ser, né? Ou ela deveria ser o coração cultural da unidade educativa e daí inserido naquela comunidade. Então, na biblioteca, nós não temos somente o suporte do papel, mas nós temos também a questão tecnológica, nós temos também, né, a linguagem audiovisual, que traz diferentes narrativas. Nós podemos também pensar em um momento prazeroso de composições. Por exemplo, um dos nossos bibliotecários fez várias composições, ele é musicista, ele fez várias composições com poemas do Cruz e Souza. E aí caminhou pelas nossas unidades educativas. Então, mostrando, é uma biblioteca para ouvir também, né, para ver. E a gente vai fazendo esse projeto. E, além disso, a gente tem o que é expedições, a gente chama de expedições literárias, pensando nesses diferentes suportes. Então, num primeiro momento, esse Biblioteca para Ler, Ver e Ouvir é dentro das bibliotecas. As pessoas, né, os estudantes ou as pessoas convidadas vêm para dentro da biblioteca. E o expedições, os estudantes vão fora. Aquela pegada comunitária, aí né? vão lá para o SIC, vão, né, para atividades no aeroporto, por exemplo, né, encontro com histórias em HQ, e vão fazendo expedições pela nossa cidade, onde temos literatura. Nós pensamos em levar os nossos estudantes. O FITA, por exemplo, que vai acontecer agora, que é o Festival de Teatro de Animação, ele traz narrativas que são retiradas também de histórias publicadas, né? Então, a gente faz essas expedições literárias. Muito bem. Eu te convido agora para o nosso momento de reflexão. O quadro é o seguinte, está chegando, né? Chegou a hora da pausinha aqui. Há quem diga que tudo na vida é uma questão de perspectiva. Nesse sentido, contratempos não são necessariamente algo ruim. Eles podem representar uma maneira de evoluir. No quadro é o seguinte de hoje, o assunto é o foco na solução, não no problema. Confere aí. É o seguinte, focar nas pessoas, focar nas soluções e não focar nos problemas. É isso mesmo. Há muitos anos eu falo isso. Como tem gente que gosta de um problema. Por sinal, problema é uma situação a ser resolvida. Problema não é uma coisa ruim. Problema é uma situação que, na verdade, a forma que você encara o problema pode ser até uma coisa ruim. Agora, existe um anagrama chinês que fala que a oportunidade e a ameaça é a mesma coisa. Depende o quê? A maneira como você encara. Se você encarar um problema que é uma oportunidade e não souber lidar, ele se transforma numa ameaça. Uma ameaça, sabendo lidar com a situação,
ela se transforma em uma oportunidade. Mas eu quero focar aqui, são nessas 3 palavras. Focar pessoas, soluções e não problema. Quando eu olho uma situação, eu tenho que focar na solução. Tem gente que adora criar problema. Tudo tem problema. Nada tá bom. E ele adora começar pela coisa ruim. Quando eu começo listando as coisas ruins, que tem na vida de todo mundo, faz parte da vida, isso me deixa fraco. Porque é tanta coisa ruim que quando o cara diz assim, tá, mas tem uma coisa boa, essa coisa boa já se perdeu diante de tanta tragédia que o cidadão listou. Tem gente que adora isso. Não foque no problema enquanto situação ruim. Foque na solução, porque a solução é o caminho. Só tem um detalhe. Problema é mais fácil. Quando eu pergunto algo para alguém, esse alguém consegue opinar sobre tudo, porque ele enxerga problema. Eu quero saber o seguinte, e aquele que listou o problema? Se é comigo, eu pergunto, tá, o problema eu até sei. Me diz a solução, vamos focar na solução. Já começa a complicar. Porque aí, para ele conseguir focar na solução, ele só consegue se viver intensamente, aprender todo dia, amar o que faz. De outra forma, ele não consegue. E para eu focar na solução, eu também preciso focar nas pessoas. Isso significa o quê? Significa que todos os dias, quando você acorda e até você dormir, se você focar nas pessoas, você será elegante e gentil com as pessoas. Se você der um bom dia, não automático, mas um bom dia com amorosidade, com fraternidade, muito provavelmente não vai ter problema. Muito provavelmente teremos várias soluções durante o dia. Existe aquela expressão que é muito comum no ambiente organizacional. Chega alguém para falar com o chefe e ele pergunta para a secretária do chefe, como é que ele está hoje? Aí a secretária responde, lustrou a ferradura e veio trabalhar. Aí a secretária diz, então, é bom não conversar com ele hoje. Como assim? Pessoal, todos os dias eu tenho que estar aberto às pessoas. Eu tenho que acolher as pessoas. Eu tenho que receber as pessoas com amorosidade e fraternidade, como eu falei. Dessa forma, o teu dia fica mais solto, o teu dia fica mais leve e, por incrível que pareça, você não vai encontrar problema na sua vida. Portanto, foque nas pessoas, foque na solução e delete os problemas. Tenho certeza, a tua vida vai ser muito melhor. É o seguinte, a educação transforma. Um grande abraço e um beijo no teu coração. De volta com o nosso Educa Floripa. Valesca, a gente já está no finalzinho do programa, o tempo já estourou, mas eu preciso saber o que é PNLD, Programa Nacional do Livro Didático. Então, de 4 em 4 anos, nós escolhemos os livros que irão acompanhar, né, as ações docentes para todos os estudantes. E aí, neste momento, nós estamos num processo de escolha democrática. Todos os professores, né, que estão inseridos dos anos iniciais, com os assessores, estarão fazendo essas escolhas. E estamos com um processo formativo. E aí, fazendo um link com aquilo que nós acabamos de ouvir, eu quero falar que o nosso secretário municipal de educação, o Maurício Fernandes, ele tem sido um grande incentivador para as soluções. Ou seja, tanto a questão literária quanto a questão didática, nós estamos tendo diferentes ações, porque ele tem nos possibilitado que as coisas aconteçam de uma forma muito orgânica e participativa. E aí, o nosso livro didático, eu acredito que vai atender a demanda dos próximos 4 anos. Muito bem. Hoje eu conversei aqui com a Valesca, ela que é chefe do Departamento de Bibliotecas Escolares e Comunitárias. Valesca, muito obrigado pela sua entrevista. Eu que quero agradecer
agradecer o convite e lembro a todos para estarem assim, ó, de olho naquilo que acontece na Secretaria Municipal de Educação, participando dos nossos projetos e as informações no nosso portal educacional. Muito bem. O programa Educa Floripa termina prestando uma homenagem a todos os profissionais da educação infantil. Afinal de contas, hoje é Dia Nacional da Educação Infantil. Educa Floripa fica por aqui. Até a próxima. Tchau, gente.